em comunidade surda, a cultura das pessoas que têm a deficiência auditiva, muito além da deficiência, vendo esse campo como oportunidade. Acompanhe. Olá, pessoal! Você já pensou sobre como uma pessoa surda ela entende o mundo? Como ela pensa a própria vida? E como ela se expressa? Tudo isso faz parte da cultura surda. E nós vamos conversar sobre esse assunto com a professora de Libras, Ariane Souza. Tudo bem, Ariane? Tudo bem. Então, como que é essa cultura surda? Olha só, a cultura surda é a forma como o surdo vê o mundo e modifica. E ele faz essas modificações muito embasado no visual, porque ele é visual. Então, são ajustes, são adaptações feitas com base no visual. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, Ana Paula. A questão das campainhas sonoras que nós ouvintes usamos. Os surdos, eles usam a campainha sinalizada com luz, né? Então, tem uma sinalização através da luz. Quando alguém chega lá e toca, tem uma luminosidade na casa. Então, percebe que são adaptações que são feitas para dentro da cultura do surdo. Eu fico pensando que muitas vezes pode se sentir só, essa pessoa pode se sentir sozinha. E a forma dela se conectar é através de comunidades. Então, procurar a sua turma, vivenciar essa cultura, isso faz bem. Sim, e é muito importante. Inclusive, as comunidades surdas no Brasil fortalecem muito a questão, principalmente na fala da identidade. Então, tem autores, inclusive, Strobel vai falar muito da questão da cultura, da comunidade, fortalecendo a identidade do surdo. Então, conforme o surdo ele participa de uma comunidade, dentro dessa comunidade ele vai compartilhar a cultura. E dentro dessa cultura vai ter o que? Valores, língua, hábitos, costumes próprios desse povo. E esse compartilhamento, né, vai fortalecendo as identidades surdas que são formadas e fortalecidas aí nesse ambiente. A gente pensar nessa pessoa surda como uma pessoa que se expressa, que tem uma língua, e inclusive eu quero que você fale sobre Libras aqui para nós. Realmente a gente sai daquela caixinha fechada em que a gente pensa que tem que tomar remédio, que tem que fazer intervenções cirúrgicas como implante auditivo, que ela tem que aprender a ler lábios, que ela tem que tentar emitir sons. Então, a forma de comunicação do surdo realmente é pela Libras, que é a língua brasileira de sinais. No caso do Brasil, lembrando, Ana Paula, que a Libras ela não é universal, como muitos acham que é. Cada país, pessoal, tem a sua língua de sinais, respeitando aí as suas particularidades regionais, culturais de cada região, né? Então, o surdo a gente não vai forçar ele, por exemplo, a falar, oralizar. Muita gente usa isso, né? Quer às vezes fazer um implante coclear, que é o implante auditivo, força aí ele fazer leitura labial, terapia de fala. Gente, esse não é o caminho, que alguns autores inclusive chamam de medicalização da surdez, querer curar um problema, entre aspas, né? Como se a surdez fosse um problema. Só que essa pessoa, esse indivíduo, ele tem uma língua que é a língua de sinais. É uma língua, gente, que surgiu de forma espontânea, por isso que ela é considerada uma língua natural, a língua do surdo. A diferença da língua de sinais para língua portuguesa é a modalidade. A língua portuguesa, oral auditiva, enquanto a Libras é uma língua de modalidade espaço-visual. E assim, essa pessoa que está aprendendo Libras, ela vai se alfabetizar, ela tem chances de ter assim uma vida cognitiva, desenvolver esse cognitivo a ponto que ela possa ter uma vida com autossubsistência, trabalhar, manter a sua casa, ter uma família, estudar, ter sonhos. Como que é esse processo? Sim, perfeitamente. A língua, né, a Libras, ela vai dar essa possibilidade ao surdo. Porque hoje, algumas pesquisas mostram que a maioria dos surdos que não conseguem se desenvolver, até mesmo ocupar alguns cargos, né, ocupar o mercado de trabalho, é por falta de acesso a uma língua. Então, quando o surdo ele não tem acesso a essa língua, ele vai ficar um pouco mais limitado. E a gente vê muitos casos de surdos que estão na universidade, surdos que estão na política,
na educação, atuando de forma e vivendo de forma normal. A dificuldade mesmo é quando não tem essa língua. E aí, por isso, pessoal, a importância de nós aprendermos língua de sinais, de você aprender língua de sinal, porque é o que vai fazer a diferença na vida do surdo. Ele consegue se comunicar, ele não tem dificuldade cognitiva, mental, intelectual, só que às vezes ele chega em um lugar para ter esse atendimento e a pessoa ela trava porque não tem uma comunicação. E aí o surdo ele é taxado, ele é rotulado às vezes como uma pessoa que tem um problema mental, que não consegue trabalhar, que não consegue ter família, sendo que não tem nada a ver. Ele é uma pessoa normal como eu e você. E a gente tem alguns vídeos no YouTube, tem um documentário muito interessante que coloca até essa rotulagem, né? Surdo-mudo, abestalhado, coloca algumas palavras, doidinho, que às vezes as pessoas ali ao redor do bairro onde mora essa família, na escola, costumam às vezes chamar e até ignorar essa pessoa, tratar como se ela não existisse. Sim. Você já vivenciou alguma situação dessa na sua vida pessoal, profissional? Olha, já, assim, eu não falei pra vocês, mas eu tenho um irmão surdo, Ana Paula, você sabe, tenho um irmão surdo. E o meu irmão, assim, por um tempo, ele ficou estudando numa escola. E assim, foi de forma, vamos dizer, de forma indireta, houve esse distanciamento, esse afastamento e a não aceitação dele com a diferença que ele tem, né, que é a surdez. E, gente, durante 3 meses ele estava acessando a escola e ele estava com falta na escola. Então chamaram a minha mãe para perguntar por que ela não estava levando meu irmão à escola, era ensino fundamental, e minha mãe disse, olha, eu estou levando, eu vou pessoalmente até a escola e deixo ele lá. E quando, resumindo a história, quando eles foram perceber, a professora não sabia que ele era surdo. E a gente se pergunta assim, como isso é possível? Tinha uma criança dentro da sala de aula e aquela criança, a professora colocou falta, às vezes assim, não assimilou ele com o nome da chamada. Talvez ele estava lá, tinha alguma interação muito limitada, eu imagino, mas não tinha esse conhecimento das especificidades do sujeito surdo, né, da cultura, que ele tem uma outra língua, que ele é uma pessoa. Né? Então essa assim, foi uma situação realmente que a gente percebe que acontece muito por falta de conhecimento, falta de conhecer o surdo, a surdez e a língua que ele utiliza. Eu fico pensando como é angustiante. A gente às vezes fica rouca, fica gripado, fica ruim para falar. Imagina você não poder se comunicar falando. E você se comunica com gesto, mas tem que ter alguém que também se comunica por gesto, da forma como você se comunica dentro dessa língua que tem os parâmetros. Quer dizer, a Libras ela é uma língua, ela tem as regras dela, a forma de se organizar, a forma de ensinar. E então eu fico imaginando na questão da saúde. Imagina, quando a gente fica doente, a gente já fica, todo mundo fica alterado, uma dor de cabeça, seja uma dor de barriga, seja qualquer coisa. E aí, né, na hora que a saúde aperta, você vai para o atendimento, como que eu vou pedir ajuda? Como que eu vou entender o resultado de um exame? Porque nem sempre a língua portuguesa, do jeito que ela vai estar escrita no resultado do exame, a pessoa surda vai ler, às vezes ela sabe ler, mas ela não vai entender. Como a gente também não entende todo o resultado de exame. Então, quando a gente fala de saúde, é um tema assim, muito delicado, muito complexo também, porque o surdo enfrenta muita dificuldade. Se pra gente às vezes é difícil entender um diagnóstico, imagina pro surdo. E essa dificuldade, pessoal, não é a única questão que vai dificultar, de novo, é a questão da língua. A falta de comunicação. Então, falta profissionais da área da saúde que estão capacitados, preparados para atender essas pessoas na língua deles, que é a língua de sinais. Um atendimento feito ao público, é importante que a pessoa deixe ali um alfabeto em Libras, porque não é tão complexo você fazer algumas letras, falar um oi, seja bem-vindo, pedir para esperar um pouco. Por exemplo, tem a questão da cartilha, produção de cartilha, muito importante. Deixar essas cartilhas, às vezes, no consultório, com sinais básicos, sabe? Esse atendimento inicial ao paciente, muito importante. Tem centrais de intérprete também, que às vezes pode ficar disponível ali para o médico, para a médica estar solicitando para fazer uma videochamada e fazer esse atendimento. Então, assim, são soluções que a gente tem ali à nossa disposição que vai facilitar o atendimento ao surdo, né?
Então, entender esse assunto da comunidade surda nos leva realmente a perceber que a deficiência, ela deixa até de ter uma relevância. E a gente percebe que é um campo de oportunidades, de trabalho, de estudo, de conhecimento, cultura. E, quer dizer, muda de cara. Então, muito obrigada, Ariane, por suas informações, enriqueceu a nossa vida. Com certeza, a gente vai pensar nas nossas profissões com essa possibilidade também da Libras estar presente no nosso dia a dia. Eu que agradeço pelo convite, Ana Paula. Obrigada.